Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física da nossa playlist de óptica geométrica. Nessa videoaula vamos demonstrar todas as equações dos espelhos esféricos. Então siga o mestre. Bem pessoal, o objetivo dessa aula é demonstrar essas equações que estão no quadro. Essas equações foram enunciadas na aula anterior e a gente resolveu algumas questões. Então é importante você assistir às aulas anteriores para depois vir assistir esta aula. Porque aqui eu vou apenas demonstrar como é que a gente chega nessas equações. As principais equações são essas grifadas de vermelho, né? Essa primeira aqui é a equação de Gauss, que relaciona foco, distância do objeto para o espelho e distância da imagem para o espelho, né? Que é o F, P e P'. E também essa segunda de vermelho aqui, que é a equação do aumento linear, que relaciona, né, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Derivada dessa primeira equação, a gente pode encontrar essa segunda equação aqui. E derivada dessa outra equação do aumento linear, a gente consegue encontrar uma outra forma para o aumento linear, utilizando o foco e a distância do objeto para o espelho, tá bom? Então o objetivo dessa aula é apenas demonstrar essas fórmulas. Na aula seguinte eu já vou resolver mais algumas questões, tranquilo? Então vamos lá, já coloquei uma situação inicial, onde eu estou destacando aqui o objeto O, que é determinado por AB, e aí eu tracei aqueles raios principais, entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo centro, volta pelo centro, e aí se forma essa imagem que eu estou destacando aqui de vermelho, certo? Que é a imagem BB', aliás, a linha B', tranquilo? Ok, e aí a gente vai usar a geometria plana. Veja que eu já estou destacando aqui 4 triângulos, ó. Triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4. E a gente vai fazer o estudo de semelhança de triângulos para chegar nessa primeira equação aqui, que é a equação de Gauss, certo? 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. E aqui eu já destaquei alguns elementos, lembrando que a distância do foco para o centro a gente chama de F, que é a distância focal. A distância da imagem para o vértice do espelho é chamada de P', está destacada aqui. A distância do centro para o vértice é o raio de curvatura, que o raio de curvatura, vocês sabem, equivale a 2F, raio de curvatura equivale a 2 vezes a distância focal, e também essa medida P, que é a distância do objeto para o espelho, certo? Ok. O que é que vai acontecer? Eu vou destacar aqui o triângulo 1 e o triângulo 2, que são esses aqui, ó. Triângulo 1, triângulo 2. Tá bom? Por que eu vou destacar eles? Porque eles são semelhantes. Professor, de que forma? Veja que os dois têm um triângulo, são triângulo retângulo, tem um ângulo reto. Além disso, ângulos opostos pelos vértices são iguais, então esse ângulo é igual a esse. Se dois ângulos são iguais, o terceiro ângulo também um é igual ao outro. Então são dois triângulos semelhantes. Dessa forma eu vou destacar alguns elementos. Essa medida aqui, que é o tamanho do objeto, que é a altura desse triângulo, eu chamo de O. E a altura desse outro triângulo, que é essa medida aqui, a linha B', eu vou chamar de I. E eu vou colocar negativo, menos I, por quê? Porque está de cabeça para baixo, né? A imagem está de ponta cabeça. Outra coisa também, só para vocês visualizar melhor, eu vou dar o nome aqui aos vértices, ó, que é esse ponto aqui, ó, ponto B, ponto A, certo? Esse ponto aqui é C, esse aqui, ó, é B', e esse aqui é o A', tá bom? Além disso, quanto equivale essa medida aqui, que é a base do triângulo maior, que é o triângulo 1? Ó, essa medida BC vai ser o total aqui, que é P, menos essa medida aqui, ó, que é 2F. Se eu pegar o maior, que é P, e subtrair por 2F, eu encontro a medida BC, que é essa medida aqui, ó, que é a diferença entre P
e 2F, tá bom? Ok, agora vamos determinar também a base do outro triângulo, né? A outra medida, que é de C até B', que é essa medida aqui, ó, vai ser quem? Veja, você pega o total, que é essa medida aqui, 2F, pega o total, 2F, e subtrai por essa medida aqui, que é P', ó, certo? E aí sobra esse pedacinho aqui, ó. Você pega o total e subtrai por esse pedaço P' e sobra essa medida aqui, que é o CB. Ou seja, CB é 2F menos P'. Como esses dois triângulos são semelhantes, a gente pode montar a equação. A altura do menor, que é menos I, está para a altura do maior, que é O, assim como a base do menor, que é 2F menos P', está para a base do maior, que é P menos 2F. Ok. E aí eu já encontro a primeira relação importante. Bem, entendida essa parte, vamos para a semelhança do triângulo 3 e do triângulo 4. Veja que o triângulo 3 e o triângulo 4 também vão ser semelhantes. Eu destaquei eles aqui, ó. Por que eles vão ser semelhantes? Ó, esse triângulo 3 é esse carinha aqui. E esse triângulo 4, inclusive o triângulo 4 é formado com essa reta aqui, tá? Esse triângulo 4 é esse cara aqui. Os dois são triângulos retângulos. Tem esse ângulo oposto pelo vértice, são iguais. Consequentemente, o próximo ângulo também tem que ser igual um igual ao outro, tá bom? A altura desse triângulo, aqui 4, vai ser o O, que é a mesma medida aqui do objeto, mesma altura, né? E a altura aqui do menor continua sendo menos I. Agora, a base desse triângulo 4 é a distância focal, é o F. Tá aqui. Já essa outra medida, que é daqui para cá, vai ser o P'. Você pega o total P' e subtrai por F. E aí vai me dar essa medida aqui. Ou seja, P' menos F. Com isso, eu posso montar também a razão. A altura do menor, que é menos I, está para a altura do maior, que é O, assim como a base do menor, que é P' menos F, está para a base do maior, que é F. Ok? Show de bola! Montada essas equações, a gente traz uma igualdade. Perceba que menos I sobre O foi exatamente igual a 2F menos P' sobre P menos 2F, é isto. E também menos I sobre O foi igual a quem? A P' menos F sobre F, né? Essa primeira equação e essa segunda equação. E aí observe que esses dois termos são iguais. Consequentemente, esses carinhas aqui também serão iguais. Concorda comigo? Então, isso implica dizer que 2F menos P' sobre P menos 2F vai ser igual a P' menos F sobre F. E aí você utiliza produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu vou fazer F vezes 2F, dá 2F quadrado. E F vezes menos P' vai dar F P' igual a P' vezes P, P' vezes P, P' vezes 2F, então dá menos 2F P'. Agora, o menos F vezes P vai dar menos PF, ou menos F vezes P, né? Colocar F menos P e menos F multiplicado por menos 2F. Menos o menos é mais, e aqui vai ficar 2F ao quadrado, né? Consequentemente, eu vou simplificar aqui, ó.
2f quadrado de um lado, 2f quadrado do outro, simplifica. O que é que me sobra? Vamos lá. Sobra o seguinte, vamos organizar os termos semelhantes. Aqui sobrou menos fp'. Esse cara que está negativo, vou trazer positivo para cá. Mais fp'. Esse cara que está negativo, vou trazer positivo para cá. Igual a P', certo? Ok, vou trazer para cá. Ó. Aqui são termos semelhantes, ó. Menos fp' mais 2fp' vai dar fp'. Repete, mais fp igual a P'. Com isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar todo mundo por P', F. Vou dividir todo mundo por P', F. E aí, olha o que é que vai resultar. F' dividido por P', e F, você cancela o F com F, cancela P' com P' e sobra só a divisão por P. Então, vai ficar 1 sobre P. Mais FP dividido por P', F, você cancela o F, cancela o P e sobra apenas a divisão por P'. Então, vai ficar 1 sobre P'. E para finalizar, vai sobrar 1 sobre F. Você cancela, né? P' com P', o P com P, sobra apenas a divisão por F. E aí eu já provei para vocês, ó, a primeira equação, que é a equação de Gauss. Tá aí, a primeira equação está provada. Essa segunda equação é muito simples. Basta você lembrar que o raio é 2 vezes a distância focal, ou se você passar o 2 dividindo, vai ficar R sobre 2. Olha o que é que vai acontecer, ó. 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F. E aqui eu vou substituir o F por quem? Por R sobre 2. E aí a gente finaliza. Na divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda, o 2 sobe e o R desce. E aí a gente prova essa segunda equação aqui, que é derivada dessa primeira. Tá bom? Bem, provadas essas duas primeiras, vamos provar as duas últimas. Vamos para o próximo quadro. Bem, pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte. Desenhei aqui a mesma figura, tá bom? Destaquei, né, alguns triângulos aqui que eu vou colocar nessa figura aqui. Eu vou destacar, para facilitar, né, o triângulo BAV, que é esse triângulo aqui maior, certo? Esse triângulo maior aqui. Observe que a altura continua sendo O. Esse ângulo é retângulo. E esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo 1, tá bom? A base desse triângulo, a base é justamente o valor de P, que é a distância do objeto para o espelho. E aí eu vou destacar um outro triângulo, que também é triângulo retângulo, que é esse aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó, pequeno. A altura continua sendo menos o I. A base, que é essa base aqui, ó, que é a distância de B' até V. Lembrando que aqui é o A'. Então, a distância da imagem até o vértice do espelho, a gente chama de P'. Ok? Com essas informações, eu faço a semelhança de triângulo. Lembrando que são triângulos semelhantes, por quê? Lembra que se o raio entrar pelo vértice, ele sai de tal forma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esses dois ângulos aqui são iguais, ó. Esse ângulo é igual a esse outro ângulo aqui. Então, se dois ângulos são iguais, o terceiro ângulo também são iguais. Um é igual ao outro, tá bom? Então, dois triângulos semelhantes. E aí eu monto a proporção, que é muito simples. A altura do menor está para a altura do maior, assim como a base do menor está para a base do maior. E aí eu posso comparar os sinais, ficando I sobre O é igual a menos P' sobre P.
Isso daqui é exatamente a definição do aumento linear transversal, que é essa primeira fórmula aqui de baixo, né? Vamos colocar aqui como sendo a primeira fórmula, aqui a segunda, aqui a terceira já está provada. Falta provar apenas a quarta fórmula, tá bom? Então, show de bola. Simples assim, gente, simples assim. Agora, essa outra, que é a nossa quarta fórmula, como é que a gente vai fazer? A gente vai combinar a primeira com a terceira. Vê como é que eu vou fazer, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cara que está positivo eu vou trazer para cá negativo. Meu objetivo aqui vai ser isolar P'. Tiro o NMC de FP, que é o F vezes P. Aí é aquela história, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. FP dividido por F sobra P vezes 1 dá P, menos FP dividido por P dá F, vezes menos 1 dá menos F, que é igual a 1 sobre P'. Aí eu vou inverter esse carinha aqui, P' sobe, e se eu inverter o segundo membro, também vou inverter o primeiro membro. FP sobe e P menos F desce. Consequentemente, eu vou combinar com essa outra aqui, ó. Vê, o aumento linear pode ser determinado por menos P' sobre P, correto? Menos quem é P'? Ó, P' é justamente o que eu determinei. É FP sobre P menos F, que vai estar dividido por quem? Por P. Então, esse aumento, vou trazer para cá, ó, você repete a primeira fração, né? Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. O inverso de P é 1 sobre P. Com isso, você vai simplificar esse P com esse P, e o que é que vai sobrar? Vai sobrar menos F sobre P menos F. E para ficar igual a essa equação 4, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar de cima por menos 1 e a de baixo por menos 1. Menos por menos vai dar mais. E aqui embaixo, ó, o F que é negativo, quando multiplicar por menos 1 fica positivo. Aí eu vou só mudar de posição. E o P que é positivo, quando multiplicar por menos 1 fica negativo. E aí a gente comprova a quarta formulazinha. São 4 formas, mas basicamente você só precisa saber dessa 1 e dessa 3 e saber, obviamente, que o raio é 2 vezes a distância focal, ou a distância focal é a metade do raio, tá bom? Mas temos 4 formas aí para a gente trabalhar. Lembrando que a primeira e a terceira são as mais importantes. Essas outras duas são fórmulas secundárias, vamos dizer assim, tá bom? Então é isso, gente. Missão dada, missão cumprida, a gente demonstrou as equações dos espelhos esféricos. E ainda vou fazer uma próxima aula resolvendo só exercícios sobre as equações dos espelhos esféricos. Beleza? Então valeu, tamo junto e até a próxima.